Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando mais um dia com giro de notícias do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui, obviamente, vamos falar da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, vamos falar também de problemas que o Flamengo pode enfrentar no Maracanã, claro, Maracanã sempre dando dor de cabeça ao Flamengo, e também vamos falar de tudo que aconteceu do jogo de ontem para cá, tá? Bom, não tem como estar num dia muito feliz hoje, não tem como estar muito sorridente, não tem como estar muito satisfeito hoje, porque basicamente os nossos sonhos de ser campeão brasileiro foram enterrados, sacramentados ontem à noite. Não que a equipe não tenha corrido, não que a equipe não tenha tentado, só não conseguiu fazer o suficiente para poder parar a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. O Flamengo agora perde 2 posições, está na 4ª colocação do certame nacional e com a vitória do Palmeiras em cima do América Mineiro por 4-0, vai correr atrás da fase de grupos da Libertadores da América. O resultado do jogo de ontem foi um resultado não que fosse inesperado, mas foi um resultado que não era imaginado pela maioria dos torcedores rubro-negros. Rodolfo Landim, por exemplo, após o 3º gol do Atlético Mineiro, nem esperou o jogo terminar para ir embora. Ele deixou o estádio do Maracanã assim que o Atlético marcou o 3º gol. Não conversou com os jogadores, não foi no vestiário cobrar, absolutamente nada aconteceu com Rodolfo Landim. Ele simplesmente pegou suas coisas e foi embora. Aliás, sobre esse caso de cobrança, o elenco rubro-negro não pode reclamar. Assim que levou o 3º gol, a torcida do Flamengo começou a cantar o hino do Flamengo. Numa situação que, confesso, a mim causou tipos diferentes de emoção. A princípio, lógico, fiquei orgulhoso do meu torcedor rubro-negro. Aliás, eu estou sempre orgulhoso da torcida do Flamengo por não abandonar a equipe jamais. Mas, por outro lado, me causou um receio de mais uma perda de oportunidade de cobrar esse elenco, que merece ser cobrado, não pelo jogo de ontem especificamente, mas sim por tudo que não produziu durante o ano de 2023. Essa última arrancada que o Flamengo deu, que nos proporcionou sonhar com a conquista do título brasileiro, tem mais a ver com aquilo que o Tite fez pelo Flamengo desde que chegou, do que propriamente com a mudança de postura dos jogadores rubro-negros, na minha humilde opinião. Então eles são sim parte bem, mas bem grande de tudo que aconteceu em 2023. Foram eles que lutaram pelos 50 dias de férias, e foram abençoados por Dorival Júnior, Marcos Braz, Bruno Spindel. A diretoria errou mais, com escolhas ruins para treinadores, com regalias que não deveriam ter sido dadas. Enfim, o ano não se resume ao jogo de ontem, nem aos 10 jogos desde a chegada do técnico Tite. Nós não podemos nos esquecer disso. Inclusive, tem uma grande organizada do Flamengo que está tentando montar um protesto para ser feito no Ninho do Urubu na segunda-feira da próxima semana. A ideia dos caras é lembrar todo o ano de 2023 a esse grupo de jogadores. Muitos acreditam, inclusive, que se não houver uma reformulação profunda no elenco rubro-negro, as atitudes não vão mudar. O elenco vai sempre oscilar bastante. Bom, tem muita coisa para a gente conversar nesse vídeo aqui, mas como sempre, eu preciso falar dos nossos parceiros e a Mais Ágil é um dos nossos grandes parceiros aqui. A Mais Ágil é uma empresa especializada por antecipar o seu FGTS. Então, se você está com algum problema financeiro, você pode ligar para a Mais Ágil, pode acionar os atendentes da Mais Ágil através do link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Os atendentes da Mais Ágil vão começar a lhe auxiliar imediatamente para que você consiga a liberação do seu FGTS. Nação, Palmeiras venceu ontem o América Mineiro, como era esperado, por 4-0 e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro.
com 63 pontos na quarta colocação, a gente tem que encarar uma realidade mais sombria. A primeira delas é que a nossa tabela era muito mais ingrata do que a tabela do América Mineiro. O América agora, do que a do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou o América Mineiro e goleou, vai enfrentar um Fluminense, onde vários jogadores pediram para não enfrentar a equipe do Palmeiras. Vários jogadores do Fluminense estão pedindo para não enfrentar o Palmeiras, casos do Felipe Melo, caso do Nino, entre outros jogadores. Então, apesar do presidente Mário Bittencourt ter dito que iria com força máxima para cima do Palmeiras, a realidade vai ser bem diferente. Alguns jogadores estão acusando cansaço, desgaste muscular, para não enfrentarem a equipe do Palmeiras. Ou seja, tudo indica que o Palmeiras vai ter uma vida um pouco mais fácil contra a equipe do Fluminense. E tá tudo bem, é normal. Até 2 semanas atrás eu estava procurando camisa do Boca Juniors para poder passar a semana, porque o Boca fez a final contra o Fluminense. Então, se há 2 semanas atrás eu estava fazendo campanha contra o Fluminense, agora eu quero exigir do Fluminense que nos ajude no título do Campeonato Brasileiro? Não. Quem tinha que ter nos ajudado éramos nós mesmos. As derrotas de virada para Grêmio e para o Santos custaram bem caros, sem contar outros empates. O empate contra o América Mineiro dentro do Maracanã e outros resultados que o Flamengo não fosse capaz de fazer durante o ano. Então agora é fazer o que o Tite se propôs a fazer desde o dia que ele chegou aqui. É segurar essa vaga para fase de grupos da Libertadores com unhas e dentes. Além da tabela ser ruim, ontem nós jogamos contra uma equipe postulante ao título. Eu falei para vocês que o jogo não seria fácil, falei para vocês que enfrentaríamos um Atlético Mineiro que estava numa crescente, líder do retorno do Campeonato Brasileiro, uma equipe que tem valores técnicos muito melhores que o Bragantino, por exemplo, e dito e feito. O que me dói muito é saber que todos os pontos que o Atlético Mineiro atacou o Flamengo eram previsíveis. Eu mesmo já tinha dito aqui em vídeos, é o Hulk, é o Arana, é o Zaratio, é o Paulinho, é o Edenilson, que a gente tanto destacou aqui em vídeos antes do jogo. E ou o Tite não destacou, ou destacou e os jogadores não cumpriram. O Thiago Maia saiu muito vaiado de campo ontem e com razão. Fez mais uma partida pífia. Eu nem acho que o Flamengo tenha uma Eric Pulgar dependência. Eu acho que o Flamengo simplesmente não tem um volante forte e bom tecnicamente, a não ser o Eric Pulgar. Então, não é que sem o Eric Pulgar a gente não consegue jogar. Não é especificamente por causa do Pulgar. É mais por conta do Thiago Maia, pela falta de oportunidades a um Igor Jesus, pela lesão do Alan. Isso tudo faz a gente achar que o Eric Pulgar é a solução dos nossos problemas. Realmente, nesse elenco porque não temos mais ninguém com a qualidade do Eric Pulgar no elenco. Então, o Thiago Maia encerra, ou está perto de encerrar um ano desastroso na sua carreira e, para mim, sem sombra de dúvidas, o pior ano da carreira dele pelo Flamengo. E por incrível que pareça, ele foi o jogador que mais atuou pelo Flamengo. Ontem o Flamengo chegou ao seu jogo de número 74 e o Thiago Maia ao número 64. É o jogador que mais atuou pelo Flamengo. De 64 jogos, em 53 deles, ele foi titular. Fabrício, você já jogou a toalha? Acabou as esperanças para a conquista do Campeonato Brasileiro? Gente, quando um jogador do Flamengo dá a declaração que o Arrasca deu, a gente tem que entender e a gente tem que admitir que as coisas não saíram do jeito que a gente queria. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no final. A gente perde durante o ano todo. A gente trocou de treinador, trocou a forma de jogar. Foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente, não terminamos o ano como queríamos. Fizemos de tudo, mas a gente sabe que hoje era uma final. Ou seja,
o Arrascaeta já jogou a toalha. O Arrascaeta já viu que esse ano não tem como mais fazer nada. Os jogadores vão correr atrás exatamente daquilo que eu estou falando para vocês, que eles têm que correr atrás agora, que é a fase de grupos. Ficou muito complicado para o Flamengo tentar alguma coisa agora. Com as palavras do Arrascaeta, ele é duro, inclusive, com a diretoria rubro-negra. Ele joga a responsabilidade toda no colo da diretoria rubro-negra. A gente sabe que o grupo de jogadores não queria a troca do Dorival Júnior pelo técnico Vitor Pereira. Os caras queriam a permanência do Dorival Júnior lá atrás. Foi trocado. Os caras não conseguiram jogar com o Vitor Pereira, não conseguiram jogar com o Sampaoli e agora com o Tite, até que deram uma melhorada, mas ainda não conseguiram apresentar o melhor futebol. Para mim, particularmente, se não houver uma reformulação profunda no elenco do Flamengo, nada vai mudar para 2024. Jogadores como Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, que são jogadores, assim, símbolo de uma geração vitoriosa no Flamengo, para mim, já terminaram seus ciclos na equipe rubro-negra. Hoje eu vejo assim, e acho que não deveriam ter seus contratos renovados no Gabriel para 2025, o Bruno para 2024 e o Everton Ribeiro para 2024. Esses três, principalmente, não poderiam renovar os contratos. O Bruno, falta só a canetada final do Rodolfo Landim, deve ter o contrato renovado. Já Gabriel e Everton Ribeiro ainda têm situações indefinidas que podem mudar dentro do Flamengo. Depois dessa declaração do Arrascaeta, vocês acreditam que o Flamengo lute ainda pelo título? Ou, assim como o nosso querido camisa número 14, vocês já enterraram essa expectativa? Bom, e como nem tudo que é ruim pode piorar mais ainda, né? A licitação do Maracanã marcada a princípio para o dia 7 de dezembro pode ser adiada. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, contratou uma auditoria para poder dar uma pincelada, um pente fino em cima do edital. E essa auditoria pediu tutela de adiamento do edital com a alegação de que o edital não cumpriu as determinações para a liberação do processo da licitação. Bom, para o ano de 2024, Flamengo e Fluminense detêm o TPU, que é o Termo Provisório de Utilização do Equipamento Maracanã. Então, durante todo 2024, o Flamengo vai administrar o Maracanã. Mas e depois disso? O que vai acontecer? Porque a ideia era que a licitação corresse durante todo o ano de 2024, para que todos soubessem quem seria o administrador do Maracanã pelos próximos 25, 30 anos. Esse processo vai ser adiado do jeito que as coisas estão. Vai ser adiado mais uma vez e não será em 2024 que a gente conhecerá qual clube ou empresa que vai gerir o Maracanã. Enquanto isso, o Flamengo fica às voltas aos desmandos do governo do Rio de Janeiro, que marca shows a hora que quer, que cede o estádio para qualquer clube que pedir, independente do tanto de horas de uma partida para outra, porque tecnicamente os caras não conhecem absolutamente nada. E o Flamengo vive a expectativa de se tornar SAF para poder construir o seu estádio próprio, não entendeu não? Pois é, eu gravei um vídeo ontem no Verdade Vermelho e Preto, analisando o áudio vazado do Landim, onde ele explica o porquê só com a SAF o Flamengo vai poder ter o seu estádio próprio. É importante vocês verem esse vídeo, porque há um tempo atrás eu soltei um vídeo, não me recordo se é aqui ou no Verdade, dizendo que o plano do Landim vinha em 2 etapas. Uma das etapas era transformar o Flamengo em SAF para poder construir o estádio. Então eu acho assim que todos deveriam assistir esse vídeo que eu postei ontem no Verdade Vermelho e Preto, do áudio do Rodolfo Landim, para vocês perceberem o que ainda vai ter que ser feito para o Flamengo ter seu estádio próprio. Hoje, aliás, inclusive, é dia de divulgações de contratações mirabolantes, de vazamentos sobre progresso na compra do terreno do gasômetro, para ver se dá uma abafada nesse vexame que foi 2023 para o Flamengo. Nação, eu peço desculpa pela falta de ânimo, mas é que realmente eu acusei o golpe. Mesmo sabendo da dificuldade do jogo de ontem, mesmo tendo ciência de quem era o Atlético Mineiro,
ainda assim eu acreditava bastante. E tá doendo bastante no meu coração, no meu peito, na minha alma, essa dor, porque eu também não acredito, assim como a Arrascaeta, que a gente possa conquistar o título brasileiro, mas não. É triste, mas é a vida que segue. Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que a tristeza bate. Mas a gente nunca vai deixar de ser rubro-negro. A gente nunca vai abandonar o Clube de Regatas do Flamengo. Aconteça o que acontecer, no final das contas, eu sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu Mengo. Tu és time de tradição, raça, amor e paixão, meu Mengo. Não sei cantar, mas eu sei dizer que eu amo muito o Clube de Regatas do Flamengo e vou seguir sendo torcedor o resto da minha vida. Obrigado por tudo, nação. Deixa seu like, a sua inscrição, dá um pulinho lá na Live Mengo TV, se inscrevam lá também, ajuda a gente a crescer esse canal. Tamo junto, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.